gravar aqui no Zoom, e aí eu vou lançar a gravação no YouTube, tá? E a gente vai compartilhar a tela aqui no Zoom de slides que a gente fez para estudar o capítulo 1 deste livro aqui. Então, vocês vão ver, eu estou olhando sempre para baixo, tá? Mas quem tiver interesse, depois acessa, tá bom? Vou convidar as pessoas aqui para participarem. E como eu não estou conseguindo colocar um nome para nessa live, fixar, não sei onde fixa, eu vou deixar assim, porque a gente já perdeu bastante tempo, eu queria ter começado meio-dia. Então, a gente está gravando aqui e no YouTube vocês vão ter, tá, a gravação da leitura do estudo deste livro, Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price. Quem é Shirley Price? É uma aromaterapeuta com muitos anos de experiência, né? Mais de 25 anos de experiência, tá bom? Esse livro aqui é bem interessante, porém, vou fazer uma crítica a esse livro que não somente eu acho, a Renata, nossa aromaterapeuta, que está ao vivo aqui, também está online no Instagram, ela que vai controlar, ela que vai coordenar um pouquinho os comentários que vocês fizerem. Esse livro ele não é organizado, né? Ele não tem uma estrutura didática bem legal, tá? Então a gente vai ler junto, vai estudar junto para poder a gente se familiarizar mais, tá bom? Então, o capítulo 1 tem 28 páginas, eu espero que dê em 1 hora para a gente ler, estudar. Se não der, não tem problema, a gente faz outro vídeo, tá bom? Então, a autora, ela escreve assim, primeiro eu vou ler essa parte aqui que a autora, o que ela diz, tá? Ela diz assim: a partir dos meus 30 anos, passei a adotar uma atitude positiva diante da vida em geral, e especialmente em relação à minha saúde. Ao escrever este livro, meu objetivo foi então movido pela convicção de que ele viesse a ajudar outras pessoas a adquirir uma saúde perfeita. Por isso, procurei encorajá-las a assumir uma atitude positiva e sempre assistida pelo uso apropriado dos óleos essenciais, já que são realmente agentes naturais maravilhosos. Para esse fim, a minha caneta teve sempre em vista o brilho, o carinho e o otimismo, procurando deixar de lado a sombra, a tristeza e o pessimismo. E isso porque sinto uma grande afinidade com o sentimento que foi expresso por Jane Austen em sua novela Mansfield Park, na qual se encontra as seguintes palavras. Aí vem uma citação de Jane Austen que diz: deixe que outras canetas lidem com a culpa e a miséria. Então, nesse sentimento, com essa energia, com essa emoção, nós vamos iniciar o estudo do livro escrito por Shirley Price, tá? Então, primeiro, ela vai definir emoções, o que são e como nos afetam, tá bom? Aí tem já citações, ela sempre traz citações. A primeira é de Dale Carnegie. Ele vai dizer assim: ao lidar com outras pessoas, lembre-se de que você não está lidando com criaturas da lógica, mas da emoção. Ou seja, com seres que estão enredados em procedimentos e motivados pelo orgulho e pela vaidade. Tá? Isso quem disse foi Dale Carnegie. Outra citação que tem já no início daqui do livro: a carência de emoções nos torna mal-humorados, rígidos e estereotipados. Quando encorajadas, as emoções perfumam a vida. Desencorajadas, elas a envenenam. Quem disse isso foi Joseph Collins, tá? Então, o que são emoções? Aí começa a escrita de Shirley Price. Torna-se sempre muito difícil estabelecer qualquer conceito absoluto para as emoções. Por isso, espero que você entenda o fato de que a minha interpretação de algo tão intangível e delicado como é a emoção poderá não ser igual à das outras pessoas. De qualquer forma, o melhor é que você não se esqueça disso quando estiver lendo este livro, até porque cada um de nós constitui uma individualidade à parte. E não há lugar onde isso seja mais evidente do que na fascinante área da mente. Na aromaterapia,
A importância da saúde da mente é idêntica à saúde do corpo. E aí ela vai trazer uma citação. A aromaterapia é, então, a utilização controlada e consciente dos óleos essenciais das plantas, com o objetivo de prover saúde e bem-estar à totalidade do indivíduo, isto é, ao conjunto formado por corpo, mente e espírito. A gente já tem uma definição aí do que é aromaterapia, dentro dessa definição do que são emoções. Muito embora não seja fácil explicar e olhar a saúde corporal, o mesmo ocorre com a saúde mental, apesar de ambas estarem intimamente ligadas. Por isso, espero poder mostrar aqui o quanto a mente e o espírito são capazes de afetar o corpo físico através das emoções, tanto para a saúde como para a doença. Assim como espero mostrar a forma pela qual as emoções prejudiciais à saúde podem ser aliviadas e comportadas com o uso dos óleos essenciais. Mas, por enquanto, talvez seja mais benéfico começar a entender o significado da mente, do espírito e, é claro, da emoção. A definição de aromaterapia apresentada acima torna-se particularmente importante nesse contexto, apesar de muitas pessoas acreditarem que a aromaterapia seja somente uma massagem que se vale de óleos. Essa definição é, na verdade, estreita, restrita e incompleta, pois se fosse verdadeira, quem não dominasse a técnica de aplicação de massagem se veria incapacitado de usar na sua casa de várias maneiras simples e efetivas, tá? Os maravilhosos extratos voláteis das plantas. Então, eu vou reler a definição de aromaterapia que ela faz aqui. Aromaterapia é, então, a utilização controlada e consciente dos óleos essenciais das plantas, com o objetivo de prover saúde e bem-estar à totalidade do indivíduo, isto é, ao conjunto formado por corpo, mente e espírito. Então, ela vai dividir agora, nesse momento, o que é mente, o que é espírito e o que é emoção, tá? Então, a gente vai se manter nesse slide aqui, como as emoções afetam a nossa mente. A mente, vou continuar o estudo. Nos meus outros livros, concentrei-me principalmente nos efeitos dos óleos essenciais sobre o corpo físico, dedicando com isso um pequeno espaço para tratar dos seus efeitos sobre a mente. Como se quisesse deixar o espírito em paz. No entanto, os efeitos benéficos exercidos pelos óleos essenciais sobre essa esfera do ser humano descortinam uma dimensão a mais para o seu uso na cura. E ela citou isso no livro que ela escreveu em 91. Dito isso, já é hora de darmos a primeira olhada na definição de mente. No meu dicionário de bolso, ela aparece como sendo, dicionário Collins, né? Ela vai dizer assim: aquilo que pensa, mente é aquilo que pensa, percebe, sente, etc. O assento da consciência, o lugar da memória e da recordação, onde a opinião é formada antes de sua expressão verbal, razão, sanidade, modo de pensar e sentir. E ela vai trazer outra definição de dicionário também sobre o que é espírito. Antes ela escreve: na definição de espírito que darei a seguir, omiti deliberadamente o seu significado enquanto alma, porque isso poderia causar controvérsias entre alguns praticantes das medicinas alternativas, até mesmo da aromaterapia, e aquelas pessoas mais intransigentes da igreja. E procurei também omitir as suas diversas interpretações, como, por exemplo, a de ser um fantasma ou ser um sobrenatural. E assim como excluir o significado específico que o liga à bebida alcoólica, por razões que nem precisam de comentários, né? Afora isso, darei a definição de espíritos em todos os sentidos que lhe restaram, desde que sejam relevantes para a nossa exploração de aromaterapia e da mente, e, por consequência, das emoções. Veja só como é interessante a definição de espírito dada por 2 dicionários diferentes. Aí começa a definição número 1 de Collins, dicionário Collins. Espírito é o pensamento, sentimento que faz parte do homem, vida, vontade, razão e etc., considerado como separado da matéria, disposição, temperamento, vivacidade, coragem, etc.
E outra definição agora de Chambers. O princípio do pensamento, emoção atuante, disposição, moldura da mente. Tá? Agora ela vai dizer o que é a emoção. Tá? Como você já tentou explicar a palavra emoção, descobri que há tarefa mais difícil do que essa, pois até mesmo os dicionários dão explicações diferentes. O que é emoção, segundo Collins? Sentimento forte, excitação, qualquer sentimento específico, tal como o amor, o ódio, o medo e a raiva. Agora, segundo Chambers, um distúrbio da mente, uma sensação ou um estado mental, sentimentos instintivos opostos à razão. Ambos os dicionários estão certos, uma vez que o primeiro fornece exemplos, ao passo que o segundo é mais explícito. De acordo com a definição sugerida por um amigo meu, a emoção é a resposta involuntária de alguém a um conjunto de circunstâncias que o afetam. Entretanto, pelo fato de cada pessoa ser um indivíduo à parte, que por isso mesmo reage de forma diferente, tanto a intensidade como a espécie e a expressão da emoção produzida variam de maneira relevante. E essa variedade de emoções entre pessoas distintas é tão ampla que se torna quase impossível para um observador fazer um julgamento sobre a intensidade dos sentimentos que por elas são vivenciados, tá? Segundo uma outra definição muito útil, a emoção tanto é uma reação psíquica como física, tal como a raiva e o medo, que é vivenciada subjetivamente como um forte sentimento e psicologicamente através de mudanças que preparam o corpo para uma ação imediata e vigorosa, tá? Não resta dúvida de que as emoções são extremamente pessoais. Por isso, cada pessoa as experimenta de uma forma distinta, conforme muito bem nos diz um provérbio da Bíblia. Está lá em Provérbios 14:10. O coração conhece sua própria amargura e nenhum estrangeiro partilha da sua alegria. Os Wingate, pai e filho, também expressaram de maneira excelente esse mesmo pensamento na Enciclopédia Médica de autoria de ambos, que esse livro é de 88. Eles dizem: provoca-se sempre muita confusão quando se supõe que as emoções são ou deveriam ser as mesmas para cada pessoa, ou quando se pensa em definir as respostas físicas, sejam elas normais ou não. Aí Shirley Price volta a falar: você já ouviu falar alguma vez das similaridades existentes entre essas definições? Primeiro, a mente começa e termina com o pensamento e sentimento. O espírito é outro que começa com o pensamento e sentimento. E a emoção também inclui o termo sentimento. Ela diz: para mim, a importância de tais conceitos deve-se ao fato de que os três fazem eco à minha visão, mesmo porque se encontram estreitamente ligados e neles demonstrado que a mente e o espírito também estão intrinsecamente conectados, especialmente quando se trata de terapias alternativas. Na verdade, ambos são quase que uma coisa só, já que poder-se-ia dizer que a mente é o lugar onde mora o espírito. Além disso, esse pensamento, junto à sensação de estar em casa, é aquilo que diz respeito à consciência, o que, aliás, é interpretado por muitos dicionários como entre aspas, despertar para a totalidade dos pensamentos, sentimentos e impressões. Robert Stephen disse-me incidentalmente que essa concepção está relacionada a uma visão hebraica, uma vez que para ela existem somente duas dimensões fundamentais em cada pessoa, ou seja, a física e a espiritual, que abrangem os aspectos emocional e intelectual. E isso se torna ainda mais complexo quando nos damos conta de que no Oriente considera-se que o trono das emoções, o tandem, situa-se no centro do abdômen. Embora, durante o primeiro século, esse mesmo centro emocional fosse concebido como estando nos intestinos, e não no coração ou no plexo solar, como é considerado nos dias de hoje. De todo modo, a casa a qual me referi acima possui vários cômodos. Ele está falando
das emoções e também do tandem. Então, agora, pontualmente, ela vai explicar esses cômodos dessa casa. Primeiro, para as memórias e recordações, uma espécie de biblioteca, e também para as emoções e fatos previamente vivenciados, isto é, a nossa mente subconsciente. Segundo, para a formação de opiniões, onde podemos nos valer de nossos pensamentos antes de expressá-los. Infelizmente, raramente vamos a esse cômodo, quando reagimos diante de alguém que nos despertou raiva. Terceiro, cômodo, para onde nos deslocamos quando queremos encontrar a nossa sanidade e onde cada indivíduo pondera consigo próprio. Quarto, para onde o nosso espírito se dirige quando tem que decidir sobre a disposição e o temperamento que devem ser assumidos, ou sobre qualquer outro ponto ou sentimento, ou mesmo emoção. Lembra a definição que extraímos de emoção? A respeito de algo sobre o qual ainda não tem certeza. Vou trazer aqui a definição de emoção rapidamente para vocês relembrarem. Duas definições de dicionário. Sentimento forte, excitação, qualquer sentimento específico, tal como amor, ódio, raiva e medo. Outra definição de emoção. Um distúrbio da mente, uma sensação ou um estado mental, sentimentos instintivos opostos à razão. Tá? O próximo cômodo. E, por fim, cômodo absolutamente secreto, que é um lugar onde a nossa mente inconsciente abarca a totalidade da qual precisa ser ela mesma. Tá? Para lhe mostrar a intensidade do impacto que os óleos essenciais provocam nessa casa e em todos os seus cômodos, devemos primeiramente descobrir os meios através dos quais esses óleos essenciais chegam ao cérebro, local onde está situada em casa. A capacidade do cérebro humano é de fato gigantesca, razão pela qual costumamos chamá-lo de nosso computador, ou de um verdadeiro painel de controle. Embora atualmente só utilizemos cerca de 10% de seu poder, segundo o Rei, quem fala, que dá essa definição. Eis porque seremos nós mesmos que iremos nos direcionar de maneira a pressionar positivamente as teclas desse nosso computador para que possam ser produzidas as palavras ou as formas desejadas pela nossa tela mental. Os óleos essenciais e seus aromas desempenham um papel importante em nossa emoção, por causa da originalidade e distinção do olfato entre todos os outros sentidos para provocar impacto sobre o nosso estado emocional, e isso porque existe uma conexão direta entre ele e o centro emocional do cérebro, ou seja, o sistema límbico. Por isso, os capítulos 3 e 4 serão dedicados a duas histórias fascinantes: o caminho do aroma até o cérebro e a dinâmica do pensamento positivo no interior do relacionamento corpo e mente. E aí ela traz uma citação de Walter Savage Landor, que diz assim: os doces aromas são veículos dos mais doces pensamentos. Agora, a gente vai para um outro subtítulo, que é como as emoções nos afetam. Tem alguma pergunta, Rê? Então, tá sem pergunta. Como as emoções nos afetam. As emoções afetam os diferentes indivíduos das mais diversas maneiras. Portanto, tudo vai depender do tipo de pessoa que você é e de suas crenças morais e de quão ativa é a sua consciência. De acordo com Herbert van der Luth, a ideia de que não somos explicáveis para ninguém, nem mesmo para Deus, constitui uma apelação fácil para muita gente. Esse mesmo autor também acredita que essa concepção contradiz um intenso sentimento interior que é nutrido por todos nós e que costumamos chamar de consciência, segundo o qual existem algumas coisas que devemos fazer e outras que não devem ser feitas. Encontramos um exemplo disso em alguém que, pelas suas fortes convicções morais, sente-se culpado quando rouba alguma coisa, pelo menos valiosa que esta seja, e por isso é atacado pelo medo durante essa prática. Por outro lado, alguém que não possui princípios morais, ou seja, um amoral ou um imoral, sentirá orgulho em vez de medo por ter se dado bem. E o mesmo ocorre hoje em dia em relação ao sexo,
pois para muitas pessoas ele é um jogo, um dever a ser cumprido, enquanto vergonha, medo e culpa já não são mais as emoções atribuídas ao sexo clandestino. O ato de acreditar e confiar em Deus, o Criador divino, em algum ser supremo ou em qualquer força universal, na minha opinião, os três últimos são simplesmente outros nomes para Deus, diz a Shirley Price, também opera uma diferença no comportamento e, por consequência, nas experiências emocionais. Assim, quem não desenvolve a crença em algo ou em alguém que seja responsável pela criação do mundo e de tudo o que é admirável, além de não compreender e de não ficar maravilhado com a simplicidade de toda a complexidade do ser humano, ou mesmo de uma singela margarida, será provavelmente uma pessoa cuja vivência se limitará à infelicidade e ao desespero. Por outro lado, aquele que de fato crê em alguma coisa será automaticamente inundado de esperança, sobretudo porque acredita que tudo lhe chega como uma espécie de dádiva. Aliás, esse tipo de indivíduo normalmente nutre muito mais respeito pelos seus semelhantes, pois é menos propenso a cultivar emoções como a inveja, a luxúria, o ódio e o desamor, e por isso dificilmente magoa ao próximo. Por experiência, creio que a vida é sempre mais rica e especial quando se segue algum código moral. Contudo, ninguém precisa ser religioso para que na sua vida esteja incluída a consideração pelos outros, embora as religiões mais conhecidas, como o islamismo, o budismo, o judaísmo e o cristianismo, proponham um estilo de vida que pode ser benéfico tanto para quem o exerce como para aqueles que o circundam. Lembro-me da época de minha juventude, e a mesma lembrança certamente terão todos aqueles que hoje já são avós. Quando os nossos pais não precisavam trancar as portas ou fechar as janelas antes de saírem. E nunca me esqueço de que, sem ter os meus pais por perto, sempre ia ao parque na companhia da minha irmã mais velha, que tinha apenas 12 anos de idade. E lá passeávamos por recantos que hoje seriam proibidos pelos pais por causa de toda a insegurança, ansiedade e preocupação que isso causaria. Enfim, nos dias passados, o medo diante dessas coisas não constituía o mesmo tipo de emoção atualmente tão conhecido. Existem, portanto, muitos aspectos a serem considerados quando se tenta, como objetivo, o entendimento do universo das emoções, o que acaba complicando bastante a situação. Todavia, uma coisa é certa, as emoções influenciam a percepção, o aprendizado, a memória e o conjunto das ações criativas, empáticas e altruístas dos seres humanos. Isso está na Enciclopédia Britânica. Ela continua. Segundo Clive Wood, quando os psicólogos discorrem a respeito da emoção, sempre se referem a ela como afeto. Assim, tanto o afeto positivo quanto o negativo podem ser medidos por uma escala, chamada escala de afeto Brandebourg. E sempre que as pessoas são solicitadas a responder às suas questões, na maioria das vezes, relacionam apenas sentimentos que foram vivenciados de forma positiva. Ela vai separar dois momentos. Ela vai dizer assim: os afetos positivos variam do sentimento de interesse, maravilhamento, entusiasmo e excitação, até a sensação de sonolência, cansaço e de sentir-se caindo aos pedaços. E os afetos negativos podem variar da sensação de calma e tranquilidade até a de hostilidade, falta de comodidade e aborrecimento, tá? Agora a gente vai agrupar as emoções. Ela vai trazer emoções primárias e secundárias, prazerosas, tensas e descontraídas. E também as que são produtivas e destrutivas. Então vamos começar com as emoções primárias. As emoções primárias, o sofrimento, o medo, a raiva, a culpa e a inveja são emoções geralmente consideradas como primárias, ao passo que nas emoções secundárias estão incluídas a apatia, a melancolia e a confusão, a timidez, a inferioridade, etc. Certas emoções primárias, como a de paz, alegria, amor e outras mais, são normalmente mais bem acolhidas. No entanto, justamente porque são prazerosas,
nem sempre constam dos livros que ensinam a lidar com os sentimentos. Além disso, mesmo levando-se em conta o fato de que essas emoções são de prazer, nem por isso deixam de ser prejudiciais quando excessivas. Assim, o amor pode se transformar em obsessão e a alegria em excesso tem tudo para se tornar destrutiva. Por isso, mesmo o equilíbrio entre as boas e as más emoções é sempre bastante delicado a ser tratado. Tá? O outro grupo de emoções, prazerosas e desagradáveis. Cada um de nós guarda consigo a sua própria noção sobre as diferentes emoções de prazer e de desprazer. Mas o que a maioria deseja é vivenciar apenas a felicidade, o carinho, a segurança e sentir-se confortável o tempo todo. Enquanto alguns adicionam nessa lista um pouco mais de tolerância, ambição, excitação, paciência, fé e amor das outras pessoas, outros não fazem o mesmo. Assim, além do fato de que essa simples classificação pessoal não precisar de mais explanações, ela é extremamente individual e, por essa razão, não pode ser aplicada a todos. Outro grupo de emoções. Emoções tensas e emoções descontraídas. As emoções prazerosas são sempre descontraídas, uma vez que são secundárias na sua grande maioria, embora isso dependa da profundidade e intensidade do sentimento. Se aqui tomarmos a timidez como exemplo, veremos que ela não parece incomodar a quem é tímido, e eles podem até achar que não são. Portanto, essa atribuição é quase sempre constituída pela opinião de quem observa. Mas o fato é que a timidez pode afetar com tal intensidade uma pessoa a ponto de ela nunca aceitar convites para festas ou para encontros, e de não se sair bem em nenhuma entrevista profissional. Em suma, a timidez pode mesmo causar intensos desgastes emocionais. Emoções produtivas e destrutivas. Tais emoções também podem ser vistas como amigáveis e hostis, mas prefiro vê-las como positivas e negativas. É a visão da Shirley Price. Produtivo e destrutivo são denominações geralmente usadas no contexto do aconselhamento terapêutico, quando se fala a respeito de emoções, e esse termo vem de Vernon. Além de serem extremamente amigáveis, as emoções produtivas são aquelas que produzem ou geram, assim como podem ser produzidas ou geradas por algo, sentimentos positivos em determinadas situações, tanto em nós como nos outros, ao passo que as emoções destrutivas são aquelas que provocam um efeito negativo ou hostil, que tanto pode nos destruir emocionalmente e às vezes fisicamente, como devastar a quem estiver envolvido emocionalmente conosco. Vamos seguir. Na escolha de um termo adequado para descrever as emoções que fazem parte do chamado mundo destrutivo, sempre surgem algumas dificuldades. Isso porque, embora nenhuma delas possa ser propriamente positiva, da maneira como são o amor, a alegria e a felicidade, nem todas são negativas, pois o pesar, o medo e algumas formas de culpa e de raiva podem ser indesejáveis e desagradáveis, ou até mesmo deprimentes, mas muitas vezes também são necessários. Enquanto algumas outras emoções, como a ganância e o egoísmo, encaixam-se no mais das vezes nos domínios do negativo. O que há, então, de interessante em relação à primeira classificação, aquelas primárias e secundárias, é que ela dá margem a que as emoções de cada grupo possam ser produzidas ou destrutivas, ou mesmo positivas ou negativas, dependendo da situação e da pessoa. As emoções produtivas são primariamente construtivas, sendo, portanto, benéficas para o bem-estar do indivíduo. E nessas emoções estão incluídos sentimentos como de amor, paz, alegria, calma, esperança, paciência, carinho, entusiasmo, gratidão e fé. Mas tenho certeza de que você poderá acrescentar mais algumas nessas listas. Estranhamente, caso alguém tente fazer uma lista de emoções produtivas ou positivas, essa será muito menor do que uma outra de emoções destrutivas ou negativas.
No entanto, de acordo com Norma Brandibon, que tem a escala de afeto Brandibon, a maioria de nós vivencia na maior parte do tempo as emoções positivas, pois são justamente as que afetam quase todo o conjunto de experiências existenciais. Nas vezes em que escrevi uma carta para o editor de meu livro, The Aromatherapist, ou O Aromaterapeuta, fazia questão de finalizá-la com 6 ou 8 palavras que sempre começavam com a mesma letra, isto é, carinhosamente, cuidadosamente, confiantemente, cortesmente, etc. Era tão divertido para mim que cheguei a comprar um dicionário de bolso. Aliás, por meio dessa prática, fiquei espantada pela constatação de que, com tantas letras no alfabeto, as palavras hostis frequentemente excedem as amigáveis. Na minha época de escola, os alunos tinham que saber de cor os versos coríntios, mas as nossas consultas não eram feitas nas traduções recentes da Bíblia, pois recorríamos a uma versão que penso ser muito mais poética. Ainda me lembro de que se tratava de uma versão menos extensa. Se você ainda não a leu, creio que seria ótimo que a lesse, até porque nela fala-se constantemente sobre esperança, fé e amor. Algumas variantes bíblicas substituem a palavra amor por caridade, mas a minha preferência vai para a primeira, amor. Enfim, o que quero dizer é que todas essas emoções são positivas e quando as cultivamos no íntimo do nosso ser, garantimos paz e contentamento para nós mesmos. Olha que legal. Esse trato que ela disse aí é PNL, né? A importância das palavras que nós usamos. Bem importante. Então, ser positivo. Isso é PNL pura. Ela trouxe a citação que tem na escritura 1 Coríntios 13, tá? Na Bíblia. Então, nesse trecho que ela trouxe, nessa versão, está escrito desta forma. Amor é paciência, amor é carinho. Ele jamais será inveja, nem basófia, nem orgulho. O amor não é rude, não é egoísta, não se entrega facilmente à raiva. E tudo que traz é benéfico. Ele não se apraz com o mal, mas se delicia com a verdade. O amor sempre protege, sempre confia e tem sempre esperança e fé, além de sempre preservar. O amor nunca decepciona. E embora, tanto quanto o amor, a fé e a esperança também sejam permanentes. O amor é o maior dentre todos. É bem diferente a versão, né? Somente depois de satisfazer as necessidades básicas da alimentação e da segurança é que se consegue vivenciar as demais emoções. E nesse ponto, o amor é a necessidade mais importante de todas, pois dentre nós não há aquele que não precise amar e ser amado. Na verdade, tão importante quanto dar amor é recebê-lo, quer ele venha dos pais, de um amigo, da esposa, do marido, do parceiro ou dos filhos. Pois, além de serem impulsos poderosíssimos, as necessidades de dar e receber amor exercem uma grande influência sobre as nossas vidas. Acredito que, mesmo quando o amor é parte intrínseca do ser de uma pessoa, ela raramente vivencia emoções destrutivas, tais como ódio, arrogância, raiva negativa, inveja e culpa. E se por acaso essa mesma pessoa passar por alguma dessas emoções, a simples presença do amor tornará mais fácil a sua experiência, assim como ajudará a melhor entender o outro. E ela traz uma citação de Provérbios. Amor e fidelidade preservam um rei. Ele sustenta o amor, o seu trono. Até mesmo o medo pode ser afetado pelo amor, pois é esquecido inteiramente nas situações em que predomina a proteção de um ser amado, de um filho ou até de um animal. Sem pensar duas vezes, qualquer um é capaz de se jogar nas águas turbulentas de um rio, de se envolver numa briga de rua ou de atravessar uma rua movimentadíssima, com o único intuito de salvar a pessoa amada. João, um dos discípulos de Jesus, estava mais do que certo quando disse: não existe medo do amor. O verdadeiro amor afugenta o medo. E está lá no livro de 1 João 4,18.
Logo a seguir, nomearei algumas emoções positivas e os estados da mente, junto aos sentimentos que eles são opostos. Aliás, devo lembrar que quando o aroma de um óleo essencial ou de uma mistura de óleos essenciais é realmente do seu agrado, certamente preservará as emoções positivas que vierem a ser vivenciadas por você. No meu livro Aromatherapy Workbook, ou seja, exercícios sobre aromaterapia, descrevi, entre outras coisas, as maneiras pelas quais os óleos essenciais podem estimular uma atmosfera feliz em qualquer festa, bem como as celebrações de Natal. Assim, se você quiser incrementar emoções positivas ou produtivas, ou mesmo preservar as que já lhe são inerentes, tais como a confiança, a felicidade, a segurança e a tolerância, faça uso daqueles óleos que geram um efeito positivo sobre os sentimentos que lhes são opostos e que estão assinalados mais abaixo. Essa oposição entre sentimentos e emoções, que eles são contrários, e mais tudo o que ele serve de acompanhamento, serão discutidos detalhadamente no capítulo 7, juntamente com os óleos essenciais que lhe dão ajuda e alívio. Então, ela diz assim, ela começa a listar os sentimentos. Felicidade, alegria, paz. E em oposição, sofrimento. E ela traz uma citação. O sofrimento em demasia é prejudicial para os pulmões, mas a alegria tem um dom de combatê-lo. Tá? Quem disse isso foi Veit, em 92. Outras emoções, delicadeza, tolerância, afabilidade e compreensão, perdão. Em oposição, raiva. A raiva é prejudicial para o fígado, mas a simpatia poderá combatê-lo. Também quem disse isso, Veit. E aí, outros sentimentos. Confiança, bravura e coragem. Em oposição, medo. Autoestima, caridade, confiança e aceitação. Em oposição, inveja. Honestidade, inocência, integridade, e em oposição a isso, culpa. Entusiasmo, paixão, vigor e persistência, em oposição a isso, apatia. Serenidade, iluminação, compreensão, clareza mental, em oposição, confusão. Bravura, coragem, ousadia e confiança, em oposição, timidez. Atenção, amabilidade, constância, em oposição, desequilíbrio emocional. Senso de realidade, senso factual, senso do tangível, em oposição à divagação, tá? Então, a gente vai para um outro subtítulo, que agora é controle das emoções. Embora ninguém precise de ajuda para apreciar as emoções positivas, como a de felicidade, de alegria, essas poderão ser promovidas, intensificadas ou prolongadas com o uso dos óleos essenciais. Quanto às emoções destrutivas, elas nunca são estimuladas pelos óleos essenciais, porque eles fazem oposição de maneira a desencorajá-las, diminuí-las e até mesmo anulá-las completamente. Os óleos essenciais podem, portanto, representar um papel importante na liberação ou no alívio das emoções destrutivas, do mesmo modo que os pensamentos positivos auxiliam a prevenir a recorrência delas. Olha que interessante isso. Tá ficando interessante agora. Ela traz uma citação de Lindenfield. A civilização demanda autocontrole, que por sua vez institui um aprendizado para que não se haja sob o comando da emoção. E ela continua. Para muitas pessoas, o controle das emoções não é uma tarefa fácil, o que ocorre especialmente com os motoristas que dirigem a raiva do trânsito para os outros motoristas. Mas a maioria de nós também se aborrece de vez em quando com alguma coisa, de forma a cultivar o ímpeto de esmurrar aquele que foi responsável por alguma palavra ou por uma determinada ação. No entanto, quando a emoção da raiva se manifesta, o mais aconselhável é que se faça um controle das próprias palavras ou uma tentativa de apaziguar os ânimos, para que a discussão não tome rumos desastrosos. Por outro lado, quando a emoção é totalmente reprimida, também pode haver um prejuízo sério para a saúde. Muito mais
até do que se houvesse uma troca ríspida de palavras. Por isso mesmo, a expressão física da emoção seria a melhor saída para a saúde, pois só depois disso o indivíduo deveria sair completamente do canal, conforme costumamos dizer. A raiva é, então, uma emoção vigorosa que, ao ser canalizada, é liberada de forma saudável, como, por exemplo, quando se esmurra um travesseiro. Ao contrário disso, quando é suprimida, no mais das vezes volta-se para o indivíduo, transformando-se em depressão. E aí ela vai trazer várias citações interessantes sobre isso, né, sobre a raiva. Horácio diz o seguinte: a raiva é uma loucura momentânea, portanto, controle a sua paixão ou ela o controlará. Sêneca diz: o melhor remédio para a raiva é o tempo. E Cato diz: um homem zangado abre a boca e fecha os olhos. Então, o melhor remédio para a raiva é o tempo, porque um homem zangado abre a boca, né, para falar e fecha os olhos, não consegue enxergar. Conforme sugerido nas citações anteriores, não devemos agir segundo as demandas de nossa emoção, ou de nossas emoções. Pelo menos neste mundo, o melhor será sempre procurarmos os meios de controlá-las, sem, no entanto, reprimi-las. Até porque, quando as emoções são suprimidas ou sufocadas por muito tempo, sem a menor oportunidade de serem liberadas, acabam provocando efeitos desastrosos na saúde. Portanto, lembre-se de que as atitudes mentais representam um papel preponderante na saúde diária, o que ocorre com muito mais constância do que se imagina, tá? Isso ela vai falar um pouquinho mais no capítulo 4, que a gente vai tratar da psiconeuroimunologia. É bem interessante esse termo. A gente vai entender as emoções agora destrutivas. Emoções destrutivas. Embora nem sempre sejam negativas, as emoções destrutivas são principalmente dolorosas e danosas para quem as cultiva. E quando essas emoções são negativas, a sua expressão termina por ser danosa para todos os envolvidos. À primeira vista, o termo destrutivo parece não ser o mais apropriado para descrever tais emoções. Entretanto, quando percebemos, que realmente existem duas possibilidades de interpretação para essa palavra, a tarefa de entender esse tipo de sentimento torna-se muito mais fácil. Veja, mais adiante, amor próprio, que por sua vez também tem duas interpretações possíveis. É um adendo que ela colocou aqui. Por exemplo, se fosse feita uma lista de emoções destrutivas e negativas, nela estaria, obviamente, representado um número muito maior de sentimentos destrutivos do que construtivos. Mas, para nossa felicidade, os sentimentos destrutivos geralmente nos afetam por períodos curtos. Entretanto, quando as emoções negativas começam a representar um papel muito importante em nossa vida, o melhor a fazer é tomar imediatamente algumas providências. Se caso não pudermos agir sozinhos, devemos procurar auxílio de uma pessoa experiente em autoajuda ou até mesmo de um livro. Mas aqui devo dizer que qualquer tipo de autoajuda, incluído o cultivo dos sentimentos positivos, torna-se muito mais fácil e eficiente com o apoio dos óleos essenciais, pois alguns simples aromas serão sempre benéficos ao estado mental, antes mesmo de a autoajuda e o pensamento positivo entrarem em cena. E agora vamos colocar o que foi dito de forma mais clara. Então, ela vai explicar aqui. As emoções destrutivas danificam reiteradamente os nossos relacionamentos, uma vez que o ódio, a raiva, o egoísmo, a irritabilidade e outros sentimentos afins podem afetar adversamente a quem são dirigidos, destruindo, de alguma forma, dependendo do período de tempo no qual a emoção é vivenciada, a consideração ou o respeito que a pessoa possa ter por aquele com quem ela age assim, desta maneira negativa. As emoções destrutivas também podem ser autodestrutivas, afetando, portanto, os sentimentos de quem as nutre, além de sempre provocar uma baixa no sistema imunológico e, por consequência, doenças, caso sejam sofridas ou reprimidas por muito tempo. Quer ver alguns exemplos?
do corpo de alguém culpado procedem milhares de pensamentos e medos assombrados. Quem diz isso é William Wordsworth. Sêneca também diz assim: cada pessoa culpada é o seu próprio verdugo. Benjamin Disraeli diz assim: o pesar é a agonia de um instante, mas a indulgência com o pesar é o erro de toda uma vida. Então, a gente tem que prestar atenção, olha que interessante, nas doenças que dão baixa no sistema imunológico, né? Que são causadas por emoções destrutivas. As emoções destrutivas não são uniformes, pois algumas são mais complicadas do que outras, além de ser conhecido como a doença da vida moderna e de produzir um estado mental que afeta diretamente as emoções. O estresse excessivo é capaz de gerar sentimentos produtivos e destrutivos. Existem muitas respostas emocionais que podem ser mais ou menos controladas pelo indivíduo. No entanto, pelo fato de ser composto por um tipo de experiência emocional complexa, o sofrimento deixa as pessoas sem qualquer controle sobre os eventos, o que, aliás, acontece com mais intensidade quando outras emoções também estão em jogo, né? De fato, ele desenvolve-se habitualmente através de 5 estágios. O estágio, aí quem diz isso vai ser Stephen, né? O estágio da descrença, do choque, da rejeição, da raiva e depois da aceitação. Certa vez li um comentário sobre um aromaterapeuta que havia elaborado um treinamento para um determinado tipo de terapia emocional, em que ela dizia que esse método lhe fez perceber que as emoções encontravam-se definitivamente separadas da mente e que, mesmo quando vêm à tona, não são tão fáceis de serem controladas, como geralmente supomos. Entretanto, se o indivíduo dedicar-se de maneira positiva e com fé em si mesmo, a sua mente poderá ser, pelo menos, persuadida a atuar sobre o seu próprio comportamento e suas emoções, trazendo-lhe, por extensão, a saúde. Diante, então, de uma tal importância da mente, achamos por bem descrever o seu papel com mais detalhe no capítulo 4. E, por enquanto, é suficiente dizer que as emoções destrutivas são capazes de causar muitos danos e um mal-estar constante, além de poder prejudicar a saúde mental e física de quem quer que seja. Por isso, a introdução dos óleos essenciais, para que seja incrementada a positividade, nos servirá como uma receita segura para o êxito de nossa saúde física e mental. E a gente tem uma citação de Knasco. As pessoas nunca deixaram de acreditar que os odores são capazes de influenciar o humor e a saúde, da mesma forma que desencadeiam determinados efeitos e as levam a perceber. Olha aí a cura de muitas doenças. As emoções saudáveis. Ó. Costuma-se dizer que uma emoção destrutiva pode ser ocasionalmente produtiva a ponto de gerar consequências satisfatórias. Um exemplo está naquele tipo de cobiça ou de inveja que vem a ser nutrido por uma pessoa em relação ao sucesso financeiro de uma outra, já que isso poderá motivá-la a realizar-se economicamente. No entanto, a comunidade não vê com bons olhos aqueles que são guiados por essa espécie de emoção para atingir os seus objetivos. Por outro lado, os que alcançam qualquer êxito sem lançar mão das emoções destrutivas não precisam de grandes esforços para serem admirados e bem vistos por toda a comunidade. Henry Ford dizia o seguinte: os homens de razão sabem que o trabalho é a salvação moral, física e social da raça. Também sabem que esse esforço acaba nos dando a vida. No entanto, não devemos nos esquecer de Jacob Marley, em Christmas Carol, quando ele diz: negócios? A humanidade deveria ter sido o meu grande negócio. Aliás, o bem-estar, a caridade, a piedade, a indulgência e a benevolência deveriam ter sido o meu negócio. Quem diz isso é Ground. Embora nosso desejo não seja o de considerar como negativas as emoções destrutivas, como a avareza, a luxúria e a inveja, elas têm sido incluídas desde a antiguidade entre as características que mais devem ser evitadas
por todo aquele que vive a positividade. Isso porque, aí ela vem trazer uma citação da Bíblia. Quem é orgulhoso, esnobe, abusivo, desobediente com os pais, ingrato, profano, sem amor, vingativo, difamador, brutal, traiçoeiro, rude, preconceituoso, nada tem a aproveitar de tais emoções. Está em Timóteo. Lute, então, pela retidão e também pela fé, amor, perseverança e gentileza. Também Timóteo. E faça de tudo para adicionar virtude à sua fé e à sua virtude acrescente conhecimento. E ao seu conhecimento adicione autocontrole. Ao seu autocontrole acrescente a afeição fraternal. E à sua afeição fraternal adicione o amor, pois essas são as qualidades das quais você precisa. Isso está em Pedro. Olha que legal, né? As emoções negativas foram ditas como negativas com a visão cristã da Bíblia. Eu não tinha parado para observar isso. Vou continuar sem fazer juízo de valor no que eu estou lendo. Não dispus as emoções destrutivas conhecidas como ódio e arrogância em uma determinada classe, assim como não coloquei no capítulo 7 uma lista específica de óleos essenciais para combatê-las, talvez porque nunca tive de lidar com aquelas em mim mesma. Pelo menos de maneira consciente, ela diz, né? Ou nas outras pessoas. Uma emoção negativa que ela vai trabalhar aqui, o ódio, né? O ódio é sempre uma emoção complicada. Refiro-me ao ódio real e não aquele que é geralmente manifestado quando se diz eu te odeio, porque no mais das vezes está relacionado com inveja, com medo e sofrimento, quando se é ferido. Até mesmo a raiva pode estar envolvida com o ódio, na medida em que ambos são sentimentos rudes. O amor, a compaixão e a simpatia são os antônimos do ódio. Para ajudar, então, a diluir o verdadeiro ódio, você deveria experimentar as relevantes categorias dos óleos essenciais que constam no capítulo 7. Nós vamos chegar no capítulo 7. A arrogância é sempre negativa, sobretudo quando acompanhada pela soberba e pelo esnobismo. O orgulho também pode ser negativo, desde que acompanhado pela altivez, pelo desdém e pela vaidade. E todas essas manifestações emocionais são autônomas da simplicidade, da modéstia, do respeito e da humildade. Caso essas emoções sejam devidamente conscientizadas, deve-se tentar os óleos essenciais ligados à desintoxicação e à limpeza, juntamente com aqueles destinados à saúde. Não incluí aqui a forma positiva do orgulho, ou seja, aquela que está associada ao autorrespeito, à dignidade, à autoestima e à honra. Os seus antônimos são a falta de autoconfiança e de amor próprio. Os melhores óleos essenciais para a restauração da confiança são aqueles incluídos na categoria do medo. Entretanto, é vital que os óleos essenciais sejam acompanhados por uma mudança de atitude. E aqui é preciso lembrar que o conceito de pensamento positivo será de suma importância. Que legal! Vamos agora para um outro subcapítulo, já está quase finalizando, que é entendendo as emoções. A maioria de nós tenta viver... Que horas estamos falando isso? Quanto tempo de... 1h20? Já deu 1 hora, né? Daqui a pouco vai terminar. Entendendo as emoções. A maioria de nós tenta viver a vida de maneira consciente e também procura ter consideração pelas outras pessoas. Eis porque tentamos fazer tudo direitinho e optamos por entender as chamadas emoções destrutivas em 2 categorias. As emoções que experimentamos e que somente afetam a nós mesmos, ou as emoções que experimentamos e que também afetam aos outros. Na verdade, esse tipo de abordagem é sempre diferente e bastante pessoal, em conformidade com as distinções existentes entre cada um de nós. Para que seja estabelecido, então, na medida do possível, um quadro claro das emoções que lhes são importantes e que, por isso, deverão ser trabalhadas, seria bem melhor se você fizesse a sua própria lista, procurando seguir uma classificação pessoal, pois a partir daí você poderia selecionar as emoções que gostaria de vivenciar e se decidir por aquelas que seriam controladas ou transformadas. Mas o fato é que uma tal tarefa não é nada fácil. Descobri isso muito antes de conhecer a aromaterapia.
Agora a gente vai para o estudo de caso. Ela diz assim, ó. Eu e meu marido tínhamos acabado de inaugurar nosso próprio negócio e já estávamos envolvidos numa discussão, uma verdadeira briga em torno do equilíbrio do orçamento. O meu estresse era tanto, embora na época eu não tivesse a consciência de que tenho hoje a esse respeito, que eu um dia acabei me dando conta de que estava sempre impaciente ou então tratando muito mal os meus filhos. E Len, o marido dela. Ainda bem que procurei valer-me dos pensamentos positivos para ficar mais atenta aos acidentes rotineiros e também para tentar mudar o meu humor. Para a segurança de todos, é claro, né? Mas foram necessários muitos meses de prática na aplicação dessa forma de pensar para melhorar um pouquinho de nada. Contudo, a minha recompensa veio ao cabo de 3 anos, quando o meu filho fez algo que normalmente me despertava raiva, dizendo-me logo em seguida: e então você não vai me dizer nada? Você sempre ficou uma fera quando eu fazia isso. Sigo, no entanto, tentando mudar o que é preciso. E isso me fez descobrir, através do controle de minhas emoções destrutivas ou da sua transformação para construtivas, que a minha vida tornou-se mais calma e feliz. Além disso, tenho feito o que posso para banir, nem que seja um pouco só, os sentimentos de culpa que passaram a me assolar quando eu tratava a minha família com emoções irracionais. E ela traz uma citação de Provérbios. Enquanto o homem paciente cultiva um enorme entendimento, o impaciente encontra-se a um passo da loucura. Outro Provérbios. Uma resposta doce leva a raiva embora. Existem ocasiões na vida em que uma ação específica produz determinadas emoções naquele que a pratica, e outras, opostas a essa, no seu receptor. Vamos tomar o roubo como exemplo. A prática desencadeia emoções destrutivas, sofrimento, raiva, frustrações e muitas vezes desespero em pessoas inocentes, ao passo que nos ladrões, geralmente motivados pela cobiça, vivenciam apenas emoções produtivas, como a satisfação, o jubilo e a felicidade pelos seus ganhos. Embora os ladrões raramente experimentem o medo, o ato de roubar provoca neles uma espécie de excitação constituída por um frenesi bastante parecido com o medo, que no caso é uma emoção produtiva. Mas deixe-me falar agora de uma experiência que ilustra a forma pela qual as emoções se diferem de acordo com a situação e o caráter das pessoas que nelas estão envolvidas. Outro estudo de caso. Uma vez estávamos na França quando chegamos em casa e ficamos sabendo que os vizinhos tinham sido assaltados. Tal como ocorreria com qualquer um nessas circunstâncias, eles ficaram arrasados, mesmo porque haviam trabalhado muito para montar aquela casinha que Jacques construíra a partir de um celeiro, enquanto Jeanine produzia geleia e vinho. E fazia somente 1 ano que eles tinham investido num pequeno gerador elétrico para que pudessem ter luz elétrica e uma geladeira na casa. E todas as coisas, até mesmo a maior parte da mobília, foram roubadas. E o pior é que Jacques colocara trancas de ferro bem resistentes nas 2 janelas e na porta da casa. Imagine só como ele deve ter se sentido quando chegou com a mulher e encontrou sua fortaleza arrombada. Para completar o desespero da situação, não tinham feito nenhum seguro. As emoções que Jacques e Jeanine sentiram inicialmente foram todas destrutivas. Choque, desespero, depressão, sofrimento, etc. Ao passo que os ladrões devem ter experimentado excitação, jubilo, alegria em todas as suas formas. Obviamente acompanhados pelo sentimento de triunfo, né? Portanto, Jacques e Jeanine eram os únicos que precisavam de ajuda positiva e de óleos essenciais para aliviar suas emoções destrutivas e readquirir o seu costumeiro equilíbrio emocional. Quanto aos ladrões, não precisavam de nada, já que tiveram uma recompensa, né, entre aspas, positiva para as ações negativas que praticaram, que foi o roubo. E aí Cícero diz o seguinte: o maior incentivo para o transgressor é a esperança de violar a lei com a impunidade. Muito interessante, né, essa visão. O que é positivo para mim é negativo no outro. O que é negativo no outro pode ser positivo para mim.
Entendendo os outros. Antes de iniciarmos uma... Agora acabou aqui. Começar. Vídeo salvo. Compartilhar. Tá, vou continuar aqui no... Gente, se vocês quiserem mostrar pra gente. Eu tinha que ter falado antes. Vou continuar com a leitura, faltam mais 2, 3 páginas. Entendendo os outros. Antes de iniciarmos uma excursão nas relações humanas, para que possamos conhecer e entender os outros, vamos primeiro olhar para nós mesmos. Se quisermos viver a vida com uma certa dose de felicidade e contentamento, devemos aprender a aceitar os nossos aspectos destrutivos da mesma maneira que aceitamos os produtivos. Pois, se aprendemos a nos aceitar por inteiro, certamente estaremos em condições de aceitar os outros. Quando nos assumimos como pessoas que refletem o valor do amor, esse gesto acaba moldando as nossas crenças no amor, bem como as nossas atitudes e todo o nosso comportamento em relação aos outros. Por outro lado, quando os nossos valores trabalham no sentido de somente usar as pessoas como um meio para atingir os nossos objetivos, nenhuma palavra do mundo é capaz de nos ajudar a compreender os outros e muito menos a nos entender. Na medida em que amadurecemos, adquirimos um conjunto de valores que, a princípio, hoje originam-se dos nossos pais, pois afinal são os primeiros a estabelecer os nossos modelos de comportamento. Mas, infelizmente, são os próprios pais que geralmente esperam das crianças muito mais do que o razoável. E por isso, a quase todos nós é dito que a expressão ou mesmo o sentimento de raiva é errado, pois nunca se deve permitir que os maus pensamentos entrem na cabeça de ninguém, assim como se deve ser bom, sem que jamais se faça uso do egoísmo ou se insista no próprio caminho, sem levar em conta os outros. Enfim, a nós é costumeiramente dito que a nossa obrigação é a de dar sempre a vez às outras pessoas e às regras sociais. Entretanto, a maioria de nós se adapta muito pouco à imagem que nos é criada pelos nossos pais. Por isso, os sentimentos de culpa estão sempre nos assolando. Assim, quando percebemos que não somos aquele tipo de pessoa que satisfaz a expectativa dos outros, dá-se início a uma espécie de autocondenação, por vezes bastante sutil, que acaba influenciando o nosso comportamento. Nosso comportamento, de maneira a desenvolver em nós alguma forma de autodefesa. Por isso, precisamos resolver o nosso conflito entre aquilo que realmente somos e aquilo que poderíamos ser, ou pelo menos entendê-lo. Isso se formos livres o bastante para amadurecer a nossa compreensão em relação às outras pessoas. Creio que você já deve ter lido nos jornais umas tantas histórias sobre algum ator famoso, sobre uma atriz brilhante ou algum homem de negócio muito bem sucedido, representante daquilo que parece ser o pináculo do sucesso, que subitamente pôs fim à vida com um tiro de revólver com gás ou pulando do 39º andar. E o curioso aqui é que todos se perguntam pela razão de um tal ato. Até que, na maioria das vezes, os amigos e os parentes mais chegados terminam por revelar que essas pessoas famosas não se consideravam bem-sucedidas, pois haviam criado uma imagem falsa de si mesma e, por isso, não conseguiam satisfazer todas as expectativas. Existem muitos exemplos que se encaixam nesse quadro, como Tony Hancock, Marilyn Monroe e Elvis Presley. Daí ser de grande importância a percepção de que aquilo que uma determinada pessoa faz não reflete necessariamente a sua verdadeira personalidade, já que essa faz parte de sua interioridade. Estando, portanto, escondida no mundo interior, na verdade, a infelicidade dessas pessoas deve-se ao fato de que não conseguem resolver o conflito interior que as faz oscilar entre aquilo que sentem e o que são. Ou melhor, entre aquilo que realmente são e o que desejariam ser. A experiência de vida aliada à compreensão dos pais, professores e amigos sempre ajuda a perceber que o comportamento é essencial para que se possa viver uma vida normal e que qualquer tentativa para ser perfeito
de todas as maneiras irreal, uma vez que, por mais que se deseje, isso se encontra além de toda a capacidade humana. Eis porque não há aquele que não precise chegar a um acordo com os seus defeitos e falhas, como também com suas virtudes e habilidades, sem nunca deixar de levar em conta aquilo que ele é de fato, aquilo que ele deseja ser e aquilo que poderá realisticamente alcançar, o que, aliás, geralmente é muito mais do que a maioria acredita, pois só assim se consegue lutar pelos seus próprios objetivos. Falta de amor próprio, de autoconfiança e de autoestima é o próximo subtítulo que vai explicar melhor as emoções. Não são poucas as pessoas que não conseguem aceitar a sua maneira de ser e que, por isso, começam a se ver como inferiores ou imprestáveis. Quem é assim não gosta de si mesmo e, por consequência, muitas vezes não desperta a afeição de outras pessoas. Quem sofre de anorexia, por exemplo, não consegue aceitar o seu modo de ser. Nesse caso, por se considerar gordo, quando na realidade não é. E por sofrer, em função disso, as emoções extremas, como a autocondenação e os complexos de inferioridade, são por demais destrutivas. As últimas podem até provocar tendências suicidas nas pessoas. Um número surpreendente de indivíduos sofre de algum complexo de inferioridade, ou por achar que é menos inteligente, ou por pensar que não tem tanto talento quanto os amigos. Tais complexos fazem com que as pessoas sejam demasiadamente autocríticas e, com forma de compreensão, é com muita frequência que se acabam tornando bastante críticas em relação aos outros. Uma análise positiva da situação poderia dar a essas pessoas um direcionamento emocional que acrescentaria resultados benéficos tanto para as suas próprias vidas como para a família e a comunidade em geral. Amando a nós mesmos. A suprema emoção do amor torna-se mais verdadeira quando se é capaz de amar os outros por aquilo que eles são e não por aquilo que costumam apresentar, ou aparentar, ou até mesmo fazer. A expressão do amor talvez seja uma das lições mais importantes que os seres humanos, enquanto encarnações desse planeta físico, têm que aprender. Se não houvesse o amor, a existência seria árida e sem sentido. Torna-se, no entanto, necessário que se aprenda a amar não somente aquilo que se encontra ao nosso redor, mas também a si próprio. Quem disse isso foi Gerber. A autora continua. A Bíblia não diz que devemos amar nossos vizinhos da mesma forma que nos amamos. No entanto, segundo a voz corrente, não é certo fomentarmos a emoção do amor próprio, já que só devemos nutrir amor pelo outro. De minha parte, concordo que seja errado amar a si, mesmo de maneira egoísta, orgulhosa ou arrogante, pois quando se age assim, termina-se por ser estúpido e contra o bem geral. Contudo, será sempre fundamental amar a si mesmo de um modo correto, não só compreendendo as próprias emoções, antes de projetá-las sobre os outros, como também entendendo as emoções que eles estejam sentindo. Agindo assim, seremos sempre úteis para as outras pessoas. Vejamos um exemplo disso. Numa situação de vida e morte, como no caso de um acidente aéreo, as mães são aconselhadas a colocar a máscara de oxigênio antes de cuidar dos seus filhos. Embora essa ação possa parecer egoísta, se isso não fosse feito, ambos poderiam perder a vida. De maneira similar a essa, se o meu marido pulasse num rio para salvar alguém, sem antes vestir o colete salva-vidas, ele não teria realmente nenhuma consideração pelos outros, simplesmente porque não sabe nadar. E por isso estaria caindo na água de maneira irrefletida, colocando em risco de morte a sua própria pessoa e quem estivesse em dificuldade. A gente tem agora um outro estudo de caso. Há alguns anos, ocorreram algumas tempestades terríveis na costa do noroeste da Inglaterra. E o fato é que, em certa ocasião, uma senhora estava fazendo a sua costumeira caminhada com o seu cachorro, quando, de repente, uma onda enorme o levou. O cachorro, tá? Ao ver o desespero dessa senhora, uma jovem policial lançou-se ao mar para salvar o cão e afogou-se. Os indivíduos saudáveis são capazes de aceitar exatamente como são, sem que as emoções negativas, como a inveja, o ódio, a vingança ou o ciúme, desempenhem um grande papel em suas vidas.
Portanto, não ficam a gastar tempo desejando ser diferentes daquilo que realmente são. O que não quer dizer que as pessoas não estejam inteiramente autossatisfeitas, pois o que de fato ocorre é que conseguem aceitar as deficiências ou falhas que nelas existem. E com isso acaba adotando atitudes positivas em prol do seu próprio aperfeiçoamento, assumindo ações também positivas no sentido de melhorar cada vez mais. Nunca deixa de ser doentio e irreal qualquer sofrimento que seja provocado por emoções como a culpa, a vergonha e a tristeza por alguma coisa que está além de nosso controle, como, por exemplo, a forma pela qual fomos feitos. Quando estivermos livres desses sentimentos desnecessários, estaremos prontos para seguir na direção do aperfeiçoamento do nosso eu e de uma vida mais agradável através de um contato mais estreito com as pessoas. A aceitação serena de nossas emoções nos dá a capacidade de nos vermos como os outros nos veem. E também dá a capacidade e também enfatiza toda a comunicação que com eles venhamos a manter. Além disso, desde que não estejamos obsessivamente atentos às nossas próprias emoções, seremos capazes de dar mais apoio e atenção aos outros. O amor a si mesmo. Amar a si mesmo não significa que se é melhor do que os outros, nem quer dizer que se é mais importante do que as outras pessoas, pois essa frase simplesmente expressa a ideia de que nos aceitamos como somos e que estamos cientes de nossas próprias faltas. Mas o mais importante é que com essa atitude tornamos-nos capazes de mudar tudo aquilo que queremos, que não queremos ou não apreciamos em nós mesmos. De tal maneira que a cada mudança passamos a nos amar um pouquinho mais. É claro que, nesse processo, também estão incluídos o perdão e nossa capacidade de nos perdoarmos. O significado fundamental de perdão é a aceitação daquilo que é essencial em si mesmo e em cada um de nós, seres humanos, pois assim é concedida a cada pessoa a dádiva de não ser julgada. O perdão começa, então, em nós mesmos e depois se estende a todos os outros. Quem disse isso foi Boris Czenk. Em Provérbios tem o seguinte: nunca diga, vou vingar-me do mal. A Shirley Price continua: nem sempre é fácil levar avante um ato de perdão, mas não será muito pior arruinar o resto de sua vida por alguma coisa que está perdida no passado ou que afeta somente você e não a pessoa responsável? O perdão será então o ato que irá libertar você de todo e qualquer ressentimento, sem mencionar o fato de que esse ressentimento certamente estará prejudicando tanto o seu corpo como sua mente. Isso quer dizer que você será o principal beneficiário e ainda ficará livre para viver positivamente, para começar a se amar, passando por extensão a também amar os outros. Por isso, a melhor coisa a fazer é começar por perdoar a pessoa que lhe tenha eventualmente causado mal. Lembre-se, quanto mais você dirigir amor e sentimentos positivos aos outros, mais receberá em troca, a ponto de se ver realmente surpreendido com as dádivas recebidas. E mais crescerá substancialmente o seu amor por si mesmo. Portanto, se você quer que a vida comece a trabalhar a seu favor, pare de sentir tanta culpa e largue de mão a mania de se criticar tanto, procurando, enfim, perdoar a si próprio. Em Curso em Miracles, o curso do milagre, a tradução livre agora que acabei de fazer, afirma que toda doença tem como origem um estado de impiedade e que nós devemos olhar ao redor para sabermos a quem precisamos perdoar. Se somos nós, então, que tomamos a decisão de amar, perdoar e praticar o carinho. De certo, todo o processo se inicia com o amor a si mesmo. E a conclusão desse capítulo é a seguinte: talvez até aqui ainda não tenhamos entendido que devemos tentar desencorajar emoções como ódio, discórdia, ciúmes, excessos de raivas, ambição egoísta, inveja, para procurar dentro de nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a gentileza e o autocontrole, pois não há nenhuma lei que seja contra todos esses sentimentos. E isso está em Gálatas. Pela prática dessas últimas qualidades, as emoções destrutivas que constam da primeira parte da citação acima, emoções que, aliás, são bastante negativas,
dificilmente integrarão nossa personalidade ou caráter. E, se juntarmos a essas qualidades os óleos essenciais, conseguiremos lidar mais facilmente com as emoções que são autodestrutivas, mas sem serem negativas, tais como o medo, a culpa, o sentimento, o sofrimento e etc. Mesmo porque uma vida feliz e mais saudável deveria ser o principal objetivo de todos, e isso só é possível com o amor, com pensamentos positivos e com os óleos essenciais. Então, ficou aí a leitura do primeiro capítulo, bem extensivo sobre o que são as emoções, e trouxe um pouquinho sobre a importância dos óleos essenciais para melhorar e incentivar as emoções positivas, tá? Até o próximo. Tchauzinho.